Pam pararam, pararam, pararam. Pam pararam, pararam, pararam. Pam pararam, 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 pararam. Favela. Pam pararam, pararam, pararam. Pam pararam, pararam, pararam. Pam pararam, 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 pararam. Favela. Tudo que a favela me ensinou, tudo que lá dentro eu aprendi, vou levar comigo aonde eu for. Eu também vou, eu vou na humildade procurando ser feliz. Pam pararam, pararam, pararam. Pam pararam, pararam, pararam. Pam pararam, 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 pararam. Favela. Olá, esse é mais um Memória Viva e hoje um grande prazer de receber Juliana França. Seja muito bem-vinda, é um prazer enorme para a gente estar aqui. Haja vista que o Memória Viva se inspirou no Papo na Laje, que você magistralmente tocou, né? E a gente quer conversar um pouquinho sobre a Juliana, sobre a sua vida, a sua trajetória, quem é você. Eu quero que você conte tudo pra gente. E para quem vai assistir esse vídeo, certamente vai se emocionar com a sua história de vida, ainda tão jovem, mas com tantas experiências. A gente estava conversando aqui dos bastidores e a gente já pôde ver que você tem uma trajetória muito robusta, muito consistente, apesar de muito jovem, uma menina linda e talentosa. É muito bom a gente ver uma jovem negra talentosa, intelectual, sabendo que vocês são o nosso futuro. Mas deixando de papo, né, mas não muito, eu quero que a Juliana fale para mim o que vem à sua memória, primeira imagem que vem à sua memória da sua infância. Tá. Antes eu queria dizer que é uma honra estar aqui e dizer que você, Mônica, é uma referência. E agradecer por tudo. Obrigada. Agradecer mesmo. Muito obrigada. Você é uma referência muito importante para a minha trajetória e de muitas outras meninas e mulheres negras desse Rio de Janeiro, desse Brasil. Muito obrigada pelas palavras iniciais. Eu queria dizer também que essa boca que fala é uma boca que escuta. Queria pedir licença aos meus ancestrais, aos meus mais novos. Queria dedicar essa conversa em memória de minha madrinha, Lenita Alves, que desencarnou recentemente, uma mulher negra, retinta, que me criou, que me educou e que me amou. Eu fui criada por um quintal inteiro. Se eu estou aqui hoje viva, foi porque um quintal inteiro me criou, me educou e me amou. Uma das memórias que eu tenho da minha infância eu acho que a minha mãe, minha família sempre morou perto de um pico, e um pico chamado Pico da Coragem. E na escola, a gente já desde novo, assim, ia para esse pico, fazer caminhada e ver a cidade de cima. Então, uma das minhas memórias é ver a minha cidade, Japeri, de cima, olhando todo o território, todo o perímetro de cima. Isso com mais ou menos 7, 8 anos de idade. A gente fazia pipoca, levava biscoito, refrigerante, e a turma inteira de crianças com os professores e inspetores para o topo do Pico da Coragem, para a gente ver a cidade de cima. E é um pico arborizado, com cachoeiras, em Japeri, na cidade que dizem que não tem nada. Eu estou aqui para mostrar que ela tem tudo e pode criar muito mais. O que Japeri produziu em você? Eu costumo dizer, Mônica, que o meu umbigo está enterrado em Japeri. E ele está enterrado em Japeri de fato. Eu nasci em Japeri. E quando o meu umbigo caiu, ele foi enterrado em Japeri. E onde quer que eu vá, eu volto. Porque o que Japeri produziu em mim foi um senso de pertencimento muito grande. Me identificar com aquele lugar, com aquelas montanhas. Japeri está envolto de montanhas. Ele é um vale. E encontrar beleza no Rio Guandu, que abastece todo esse Rio de Janeiro, encontrar beleza no Pico da Coragem, encontrar beleza na minha família, na minha casa, dos meus colegas, na minha escola. Isso só veio a partir da minha própria cidade, do meu contato com a arte, com o teatro. O senso de pertencimento é o que o Japeri deixa para mim e que eu levo para todo lugar que eu vou. Você é uma mulher negra
que segue as suas origens ancestrais. Você vai fazer filosofia, você vai pensar o mundo partindo de Japeri. Então conta pra gente esse caminho, esse trajeto. Academia, teatro, Grupo Código, ancestralidade, filosofia, olhar o mundo de cima, lá do Pico da Coragem. O Pico da Coragem é a sua plataforma em todos os lugares, eu acredito. Com certeza. Eu vou voltar um pouco na infância, porque essa pergunta que você me fez me provocou muito. Porque quando eu era criança, eu botei isso na minha dissertação do mestrado. Eu tinha um lugar que as pessoas jogavam lixo, é um lixão perto da minha casa. E eu andava até esse lixão e eu procurava coisas que eu poderia transformar. Eu tinha sonho de ser cientista. Então eu ia até esse lixão e eu gostava muito de televisão, de ver desenho, de ver programa de científico, essas coisas todas. E eu quase nunca tive televisão na minha casa, então eu ia para casa dos meus primos, dos meus vizinhos para ver televisão na infância. Então eu ia para esse lixão, pegava tudo que eu poderia pegar, tipo de pilha, de carrinho velho, de coisas que eu poderia reutilizar, que eu queria criar robôs, eu queria ser cientista. E aí isso ficou durante um tempo guardado. E aí quando eu estava escrevendo a minha dissertação do mestrado, que eu defendi em 2019, eu escrevi lá que a menina que queria ser cientista tinha os cabelos apontados para o céu, que era assim que o meu cabelo vivia, apontado para o céu, ela tinha se transformado numa cientista, uma pesquisadora, filósofa e que pensava o território. A minha trajetória artística, filosófica, ela começa ainda na adolescência. Com 16 para 17 anos, eu interessada pela arte, mas sem ter lugares para fazer em Japeri, eu não sabendo dos lugares, eu fico sabendo de um cineclube. Estava tendo oficinas de audiovisual, de cinema. Falei, vou lá ver o que é isso, com 16 anos. E eu estou fazendo e falando, sempre intrometida, palpiteira, não sei o que, falar, blá, 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 blá. E aí tinha um rapaz lá chamado Bruno W. Médici. Ele falou, caramba, Juliana, você tem uma voz muito boa. Já pensou em fazer teatro? Que teatro? Teatro não, claro que não. Não vou fazer teatro. Ele falou, não, mas vai lá no Código, no Grupo Código, a gente está dando oficinas de teatro, só para você ver como é que é. Tô vendo até hoje, isso tem 17 anos. Quase a sua idade. Quase a minha, eu tenho 33, esse ano eu faço 34, então eu entrei com 16, 17 anos no Código. O Código é uma instituição sociocultural sem fins lucrativos, que foi fundada por jovens artistas da Baixada Fluminense. Hoje eu sou vice-presidenta desse grupo. Inicialmente o grupo foi formado em 2005 a partir de um projeto social do Nós do Morro com o Sesc Rio. Então 50 jovens da Baixada Fluminense foram profissionalizados por profissionais do Nós do Morro. Então eu entro 2 anos depois como aluna desses que foram primeiramente profissionalizados, então num processo de multiplicação. Tenho contato com teatro. 1 ano depois me chamam para ser multiplicadora também. Aí 1 ano depois me chamam para a companhia profissional. E aí eu viro coordenadora artística com 21 anos de uma companhia profissional de teatro. Ganho prêmios como atriz. E aí começa a mudar a minha cabeça num lugar muito peculiar, que era uma junção do artístico com o político e com o cidadão. Então, a minha constituição profissional de pessoa vem muito dessa base artística, cidadã e política, assim, numa busca pela cidadania, como que a gente vai falar sobre teatro, sobre arte, e aí olha para o território. É o território, é com o território, rindo com, fazendo com, para o território. Então, a minha base, eu estou tendo um processo de tentar me entender como uma mulher negra, uma sujeita, afastada um pouco dos coletivos, porque a minha constituição é toda no coletivo, eu só consigo me ver no coletivo. E eu tenho muito orgulho disso. Eu falo disso na terapia com muito orgulho, eu só consigo me ver no coletivo. Porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. A gente pode chegar em algum lugar, mas vai cansar. Vai demorar mais. E junto, pelo menos na minha experiência, foi mais prazeroso.
saber que tinha meus pares, as minhas pares comigo, me ensinando, me educando, me amando, colaborando para a minha formação. E aí, ainda no teatro, eu escolho pela filosofia. E aí eu vou para a Rural, faço a minha graduação em filosofia, faço um mestrado em filosofia e sempre pesquisando arte, teatro, território, processo de criação, dialogando com o meu processo criativo no grupo de teatro, com as oficinas de teatro que a gente tem no nosso espaço cultural. Então são coisas que estão muito misturadas. Hoje a Juliana de 33 anos olha para a Juliana de 16 anos e pensa, caramba, a gente está fazendo muita coisa pelo nosso território e a gente não está fazendo sozinha, a gente está fazendo junto. E isso é base do teatro coletivo, teatro de grupo, assim. É muito diferente se eu fosse... Não ia acontecer porque sou uma mulher negra. Não foi o meu primeiro contato, não foi com a Globo, não foi com o audiovisual, não foi com teatro de grupo. E esse fez todo o diferencial para profissional, para pessoa, para professora que eu sou hoje, assim, eu acho. Qual foi o seu maior impacto chegando à universidade para estudar filosofia? Eu entrei na faculdade em 2012, né? Então, Reúne era um programa muito novo, recente. O curso de filosofia noturno também era um curso super recente na Rural, que foi um curso criado para trabalhadores, para a classe trabalhadora. Então, quando eu entro na universidade, eu me sinto burra. Esse lugar não foi feito para mim. O meu corpo não pertence a esse lugar. Então, foi um choque. Eu falei, não sou. Todo mundo diz que eu sou inteligente. Todo mundo diz que eu sou articulada. Não é possível que só esse lugar está me fazendo me sentir burra. Porque era a sensação que eu tinha, que burra num lugar assim, muito cruel, de como o racismo opera sobre os corpos negros, da juventude negra, sobretudo quando vai ocupar esses espaços acadêmicos. Então, eu vinha de escola pública, estudei minha vida inteira em escola pública, então quando eu chego na universidade sou questionada sobre a minha escrita, sobre o modo como eu falo, como eu me articulo, mesmo sendo uma criança que foi rata de biblioteca no ensino médio. Eu falei, caramba, e aí o que eu vou ter que fazer? E aí um dos meus primeiros pensamentos foi, vou sair, vou abandonar. Esse lugar não é para mim, não é um lugar seguro para mim. E eu estava acostumada a lugares seguros, a minha família, a minha cidade, o meu grupo de teatro. E aí quando eu chego nesse lugar muito hostil, o meu primeiro pensamento é de desistência. Mas eu também tinha um grande sonho que era concretizar a primeira pessoa da família entrar para uma universidade. Cara, esse é meu sonho, é o sonho da minha família. Minha mãe também estava muito realizada. E eu queria ser professora. Então, esse sonho de ser professora, de multiplicar e trocar saberes e conhecimentos, me mobilizou para que ficasse dentro da universidade. A grade de filosofia completamente eurocentrada. Para eu estudar filosofia africana, eu tinha que ir para Nova Iguaçu, estudar missa europeia, tinha que ir para Nova Iguaçu, para o IEM, que era onde estava o professor Renato Nogueira. E aí eu vou fazer várias matérias optativas com ele, porque não tinha matéria obrigatória na grade. Então eu vou escolhendo as matérias optativas que tratavam de filosofia africana com o professor Renato Nogueira em Nova Iguaçu, no campus que tem da Rural em Nova Iguaçu. E aí o meu modo de pensar começa a ser ressignificado. Vendo o Renato, aquela figura tão emblemática, isso em 2014, 2013, ele já era uma figura muito emblemática, porque na época, se não o único, era um dos únicos que discutiam e pesquisava filosofia africana dentro da Rural. Então era referência. Todos e todas as alunas que queriam estudar filosofia africana ou filosofia não eurocentrada ia para o professor Renato Nogueira. Então, ter aquela figura foi bem importante para mim. E aí vai me ajudar a pensar, ele vai me trazer referências que hoje são fundamentais para a minha construção. E aí eu vou conhecer o Mbembe, aí eu vou conhecer outros
o Frantz Fanon, vou conhecendo outros filósofos, filósofas que constituem a minha personalidade, a minha academia. E aí, com o teatro também, eu vou chegando na Leda Maria Martins, e são pessoas que me ajudam a pensar filosofia a partir de um olhar afrocentrado. E aí também filósofos indígenas, para pensar também uma filosofia que pense a nossa existência, que faça sentido para os nossos corpos, que durante muito tempo, durante 4, 6 anos que estive dentro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tive dificuldade dentro do meu curso. Assim, é um curso muito patriarcal, eurocentrado, mesmo com algumas figuras ali emblemáticas que tentavam fazer outros movimentos, né? Mas mesmo assim, hoje já teve uma reforma na grade curricular do curso, tem mais matérias e autores e autoras negras. Então, acho que teve uma mudança significativa que eu não pude desfrutar à época. E aí hoje, enquanto uma estudiosa contínua, mesmo não estando dentro da academia, ter encontrado o Renato Nogueira foi fundamental para que me desse outras possibilidades de literatura e de africanidades possíveis para os meus estudos. Você acha que essa necessidade de vocês, né, uma geração anterior, ajudou nessa mudança da grade? Com certeza, porque a partir do momento que a gente começa a perceber que é insustentável a gente só estudar Platão como referência de filosofia antiga, quando a gente começa a questionar um currículo majoritariamente formado por homens brancos, e isso já tinha na minha época, em 2012, pessoas que já confrontavam essa grade curricular. E aí as gerações futuras, 3, 4 anos depois, conseguiram bater o pé e fincar, meter o pé na porta. A gente não quer mais estudar só sobre isso. O curso está pautado nisso? Beleza. Mas a gente quer outras possibilidades. A gente quer poder olhar, investigar outras coisas e outras possibilidades. Com certeza foi fundamental. Representatividade, então, importa. Importa muito, e hoje em dia eu tenho lutado mais pela proporcionalidade. Importava lá em 2012 a representatividade. Hoje o que importa para mim é a proporcionalidade. Então são 4 homens brancos na sala, 4 mulheres negras dentro da sala, 4 pessoas com deficiência dentro da sala, 4 pessoas indígenas dentro da sala, 4 pessoas LGBTQIAPN+ dentro da sala. Eu tenho falado muito sobre proporcionalidade, tem me interessado mais do que representatividade. Em 2012 fazia sentido. Hoje a gente tem brigado mais pela proporcionalidade. Só assim no básico, né? Pelo básico, proporcionalidade. Vamos trabalhar para Eu vou ficar da sua proporcionalidade antes de ir para o nosso próximo tópico aqui, né? Há uma grande discussão hoje no Brasil sobre identitarismo. De que essa pauta é uma pauta que prejudica outras mais centrais. E aí você diz o seguinte, eu estou tentando ser imparcial. E aí você fala para mim que você, hoje, enquanto pensadora, alguém que leva o pico da coragem grudado em você para olhar de cima, né? Para ter uma visão ampla de tudo. E estando conectada, porque meu pé está no chão, está nesse pico. Sem desconexão. E aí você está dizendo para mim que mais do que representatividade, a gente precisa de proporcionalidade, né? E no momento em que há uma grande discussão sobre a pauta chamada identitária. É um conflito gerado porque cooptaram a palavra identidade, identitarismo, o mercado cooptou. E o mercado, eu falo capitalismo, sistema econômico, cooptou uma pauta importante. E que não é só uma pauta, é uma discussão de vida para vida e para transformar
vidas e, sobretudo, manter vidas negras, indígenas, pessoas que são minorizadas, vivas. Então não é uma situação tão simplória, mas quando o mercado coopta esse conceito, ele banaliza. E aí todo mundo acha que pode falar qualquer coisa que seja sobre o conceito de identidade. Se desconecta da realidade. Se desconecta do sangue que está correndo dentro da favela, se desconecta do rapaz que é entregador do iFood ou de qualquer outra, que é entregador, que toma um tiro de um policial, se desconecta das vidas que estão sendo ceifadas diariamente. E aí a gente precisa olhar, que vidas são essas que estão sendo ceifadas? Que vidas são essas que estão sendo precarizadas? Porque aí fica o conceito, parece uma coisa... É isso, quando alguém fala, você estuda filosofia, mas só fica no mundo da lua, da abstração. Filosofia não é abstração. Identidade não é abstração. A gente está falando de vidas, de pessoas. A gente não está falando de números. A gente está falando de pessoas. E aí a gente não pode banalizar pessoas. A gente não pode banalizar vidas. E a gente precisa ser honesto. Lidar com honestidade. E aí o que eu vejo, o que há é uma desonestidade. Uma desonestidade intelectual, moral e ética. Porque não é possível que a gente tenha vivenciado 300 e poucos anos de escravidão e a pessoa olha e fala, mas isso, a questão da identidade racial, ela anula outras questões importantes, como a de classe, por exemplo. A gente não está fazendo disputa aqui de opressão. A gente está querendo, eu enquanto uma pensadora negra, jovem, que olhe para a situação com honestidade e com ética. Você olha para a situação e consegue discernir o que é, o que faz sentido e o que não faz sentido. Aí agora você falar para mim, virar para mim e falar, não faz sentido a gente discutir a mãe, a menina negra que está grávida e é assassinada. Isso é menos importante do que aquilo outro. Como? Se isso é recorrente. Diariamente isso está acontecendo. Todo dia. Como que isso não é importante? Os mesmos corpos, as mesmas pessoas. E aí eu encontro esse lugar de que está no pico da coragem, olhando tudo acontecer e vivenciando e também tendo meu corpo atravessado por tudo isso diariamente, eu não posso me furtar e ouvir isso sem rir. Porque é o mínimo que eu posso fazer aqui diante das câmeras. Rir, porque é uma imbecilidade, isso é uma coisa que não faz sentido, é uma desonestidade intelectual, Mônica. É uma coisa que eu fico... é uma coisa que... Pensar e agir dessa maneira é ser cúmplice de um genocídio que está acontecendo no Brasil há mais de 400 anos. Eu pensei uma coisa aqui, já que eu converso com uma mulher da filosofia, uma intelectual, alguém que está pensando o mundo, uma intelectual orgânica, que pensa o mundo a partir do seu lugar, né? Sim. Essa pauta que vem gerando todas essas discussões, né, entre o identitarismo e o mais importante se configura na luta de classes, e a sua fala também remete a quando o conteúdo eurocentrado ele não basta para o teu olhar o mundo e você precisa ir buscar o conteúdo, né, de Kemet, o conteúdo ancestral do continente africano, né, produzido no continente africano ontem, hoje, né? Isso te ajuda a conformar um olhar sobre si, sobre o seu território, sobre o mundo. E aí eu fico pensando se isso não tem um pouco de conexão, né? Que seria a partir do momento em que esses atores que se encontram no grupo, né, denominado identitário, mulheres, pessoas negras, indígenas, pessoas que fazem parte da população LGBTQI, PNA+, pessoas com deficiência, enfim, buscam conhecimento profundo sobre si, sua trajetória, sua história, as memórias que lhe constituem, lhe dão identidade
repertório, se isso também não seria uma disputa entre a produção de sentido eurocentrada sendo, de alguma forma, questionada, ou, eu vou usar questionada mesmo, a partir do acesso a esse conteúdo afrocentrado na filosofia, nas ciências de modo geral. Um processo que eu vou para a universidade e me deparo com um conteúdo eurocentrado, eurocêntrico. A partir desse contato, eu me dou conta que não faz sentido para o meu corpo, não dá conta da minha existência, da minha vivência. Não faz sentido, eu não me vejo ali. E aí eu preciso de um processo de identificação com a filosofia africana, a partir do professor Renato Nogueira, e aí ele me dá subsídios para pensar outras existências possíveis para além daquela estabelecida pelas filosofias eurocentradas. Então, a partir das filosofias africanas, eu consigo, de alguma maneira, voltar para o meu território e também com a bagagem adquirida de conhecimento produzido no meu próprio território. O Nego Bispo vai falar muito sobre isso, sobre a construção e produção de conhecimento no próprio território, de como esse conhecimento emana da terra. Então, tem essa junção da sabedoria das filosofias africanas, das sabedorias que estão ali no meu próprio território, que vem da minha madrinha, da minha mãe, do meu grupo de teatro, da tia da merenda, dos meus colegas da sala de aula. A gente junta tudo isso para produzir saúde coletiva, para pensar e criar estratégias de sobrevivência. Então, em síntese, para mim é isso. Eu faço um movimento, eu quero entrar na universidade, quero realizar esse sonho, me deparo, estranho, quero recuar, quero sair, mas dentro da própria universidade, por isso que foi tão importante ter continuado, eu consigo encontrar uma outra rota, tinha uma referência lá dentro, que era o Renato Nogueira. Ele me dá subsídios para pensar outras possibilidades. E a partir dessas possibilidades, eu já com as minhas próprias possibilidades criadas dentro do meu grupo de teatro, com o meu coletivo de jovens, negros, brancos e pobres, a gente começa a fabular. E eu consigo também, a partir desse contato com essas várias referências, continuar pensando possibilidades de sobrevivência, estratégias de sobrevivência e de dignidade. Porque aí tem um lugar da sobrevivência, mas é uma busca pela dignidade. A dignidade da vida humana, a dignidade da natureza, a dignidade animal. É uma busca pela dignidade. Então, meu trabalho artístico, profissional, ético, é pautado na busca pela dignidade. E isso olhando muito para o continente africano, pelas filosofias africanas, para aqui, para o Brasil, para os povos originários. Porque está aí o conhecimento, coisa básica. Vamos preservar o meio ambiente, o rio. Vamos preservar o chão que a gente pisa. Para que explorar a ponto de acabar? E isso, assim, não foi Platão que me ensinou. Não foi Aristóteles que me ensinou. Não foi Hannah Arendt que me ensinou. Foi o Nego Bispo. Foi a minha mãe. Foi a minha madrinha. Foi Ayrton Krenak. E aí a gente vai criando essas cosmogonias para se lançar no mundo e produzir conhecimento e trocar saberes. Eu acho que é um pouco por aí. Mas com certeza, ter tido contato com filosofias africanas fez toda a diferença na minha constituição enquanto uma professora de filosofia, enquanto uma artista que pensa o território, enquanto uma mulher negra, bissexual, pobre, que está no território e se quer viva. Me fala um pouquinho dos seus pais, da sua família. Minha mãe é mãe solo, eu sou fruto de uma relação extraconjugal, então eu tive pouco contato com meu pai. Então a minha mãe, eu sou irmã de 6, tenho 6 irmãos, eu tenho sobrinhos lindos. Minha mãe é trabalhadora doméstica, é camelô também. A minha irmã Carol, ela é atriz também. Cada um foi seguindo uma área, somos 6 mulheres e um homem, então é uma família majoritariamente formada por mulheres. A minha mãe sempre me incentivou a estudar, pegava na minha mão para me ensinar a escrever, me ajudou a me educar, assim como a minha madrinha também.
A minha família é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida. Pode acontecer o que for, onde quer que eu esteja, é para lá que eu volto. É lá que é meu porto seguro. A minha mãe, tipo, me assistiu na minha primeira peça, assim, tipo, com 16 anos eu estava na plateia. Achei esses dias o panfleto da minha primeira peça de teatro, ela estava nos agradecimentos, que eu não lembro nem o que ela fez, mas provavelmente ela colaborou com alguma coisa na peça. E o nome dela estava lá, então a minha família sempre me incentivou muito e sempre foi esse porto seguro para mim. Então a minha família é uma família matriarcal, formada por muitas mulheres e muitas crianças, que é a saúde da minha família. São umas 7 crianças. Uma criançada. Muitas crianças. Muitas crianças. Então, é onde a nossa saúde é produzida, no quintal dessa casa, com essas crianças e essas mulheres. Qual foi o dia mais difícil da sua família e o dia mais feliz? O dia mais difícil da minha família, acho que é quando alguém da família se vai, desencarna, né? A gente ainda tem eu ainda tenho um processo muito... tô tentando entender mais a morte, tentando compreender a passagem, mas quando a passagem é abrupta e você acha que poderia ter tido uma solução, fica mais difícil. Recentemente, a minha madrinha Lenita Alves desencarnou, então foi um choque para toda a família, porque ela era como uma mãe para todos os filhos da minha mãe. Era uma irmã da minha mãe, assim, então foi um momento bem difícil. Minha madrinha teve um AVC e há mais ou menos 2 meses ela desencarnou. Então, até hoje senta e conversa para manter essa memória viva da minha madrinha. Então, a gente faz exercício. E a Lenita, ela faria isso, estaria fazendo isso, ela estaria feliz com isso, trazendo ela para o ambiente familiar, mas com certeza esse foi um dos momentos mais... tem sido, na verdade, um dos momentos mais tristes para a gente. E o momento mais feliz, eu acho que não é um só. Eu acho que o momento mais feliz, eu vou usar o momento, mas é toda vez que uma criança nasce. Toda vez que uma criança nasce é o momento mais feliz da minha família. Então a gente já teve muitos momentos felizes, porque muitas crianças nascem na minha família. Então, toda vez que uma criança nasce, os votos de desejo de viver são renovados. Então, recentemente, a criança mais nova que nasceu é meu afilhado, sobrinho, que tem 7 meses, o Vicente, meu sobrinho afilhado. E acho que é isso, assim, toda vez que uma criança nasce, a gente é feliz. E até onde vão as suas raízes? Muito boa pergunta. Até onde vão suas raízes? É uma dramaturgia que criei. Tem mais ou menos uns 3 anos. E é uma dramaturgia muito importante, porque sou uma mulher de axé e eu tive um sonho. No momento que eu estava pensando em desistir do mestrado. Minha vida é feita de tentativas e desistências, reinícios. E eu estava pensando em desistir do mestrado, faltava dissertação para escrever. E me deram 1 mês para escrever uma dissertação. Eu falei, tá, vou reunir todo o material que eu tenho aqui, de bibliografia, e vou passar essa noite estudando. Estudando. E deitei para dormir. Quer dizer, dormi em cima dos livros ali. E aí eu sonhei. E eu vou compartilhar com vocês esse sonho, porque já foi me dada a permissão. Eu sonhei que eu era uma criança, tinha mais ou menos 7 anos, e eu estava numa aldeia, casas de sapé em círculo, e tinha uma árvore no meio, e tinha um senhor idoso, muito idoso, retinto, contando histórias para outras crianças retintas assim também, e eu não entendia nada do que ele falava. Mas eu estava ali, atenta com as outras crianças, olhava para ele e não conseguia entender. Em determinado momento ele começa a tossir e cai, desfalecido. Eu assustada com aquilo tudo que está acontecendo, ele cai, vem uma mulher retinta também, cobre, começa a fazer uma oração. Falei, pensando, estou no enterro, que isso, morreu aqui. E aí, eu olhando para aquele senhor caído, coberto, de repente, isso no sonho, ele levanta assim um lençol que estava cobrindo ele e olha para mim com os olhos chatelados. Eu me assusto e começo a correr.
E o Senhor vai levantando e rejuvenescendo. Conforme Ele vai levantando e caminhando, Ele vai rejuvenescendo e vindo atrás de mim. E alguém grita, é Exu. E eu correndo desesperada, correndo, entro numa casa e fecho a porta, assim, isso ainda dentro da aldeia. E aí eu vejo que esse homem, agora jovem, alto, tá parado pro lado de fora da porta, e eu dentro da casa, assim, numa poltrona, e eu falo, se for de bem, vem, se for de mal, vai. Aí a porta abre sozinha, e ele entra. Dentro da casa, eu tô assim, e ele tá com 2 crianças no colo, me entrega uma e fica com outra no colo, e a criança começa a crescer, e aí eu olho para um lado, tem senhoras com turbantes coloridos, falando, eu sou Iemanjá, eu vou te contar a minha história, eu sou Orumilá, eu vou contar a minha história, eu sou Oxum, eu vou contar a minha história. Todas ao mesmo tempo, e eu ali no meio. E aí começa uma festa, uma gritaria, criança fazendo mágica, quebrando luzes, risadaria, não sei o quê, e aí eu acordo. De manhã já na minha casa, em volta dos livros, e aí eu escrevi esse sonho. Escrevi esse sonho e fui no terreiro de Umbanda que eu frequento e contei. Falei, aconteceu isso. Eu queria transformar essa história numa peça de teatro. Posso? Perguntei pro seu Marabô, o Exu Marabô. Ele falou assim, não estou te entendendo. Não sei por que você está me perguntando isso. Essa história é sua. Essa história foi te dada. Fica à vontade. E aí, eu escrevo a minha dissertação em 1 mês, defendo, passo com 10. Escrevo uma peça de teatro em homenagem a Exu, uma peça de teatro em homenagem a Exu para crianças. É um infanto juvenil, que é o sonho de uma menina negra que quer saber até onde as suas raízes podem ir. Então, o sonho dela é saber o que a avó gostava de comer, qual era a cor preferida do bisavô. Então, Exu é o companheiro dela de viagem e eles vão saltando no tempo, encontrando os ancestrais dessa menina. E aí ela vai conhecendo o tio que ajudou a construir a Dutra. Eu tenho um tio que ajudou a construir a Dutra. E aí eu vou homenageando alguns parentes, vou homenageando algumas figuras históricas africanas, né, importantes, ou do tronco cultural iorubá, ou do tronco cultural banto, e são figuras que vão aparecendo nessa dramaturgia como parentes, como raízes dessa menina negra que quer saber a cor preferida, a comida preferida dos seus ancestrais. Ai, que lindo! Eu quero falar com você um pouquinho sobre a pandemia, né? Sim. Deve ter sido também um período de muita reflexão, para além da ação, né? Uhum. Como é que foi? Eu tentei pensar, mas não tinha muito tempo para pensar nas coisas, porque a minha mãe é trabalhadora doméstica, continuou trabalhando, indo para a casa das pessoas que ela trabalhava. A primeira pessoa que morreu no Rio de Janeiro foi uma trabalhadora doméstica, muito perto de Japeri, Miguel Pereira. Eu fazendo parte de um grupo de teatro, uma instituição, e também que tem muita ligação com o território. A gente não está apartado do território e entendendo as especificidades daquele território também. Então, durante a pandemia, materializou um lugar do trabalho humanitário, que foi o Nós por Nós. A gente está na ponta, ninguém está chegando para fazer por nós, então nós mesmos vamos fazer por nós. Então, eu particularmente, artisticamente, vou criar um trabalho artístico refletindo esse lugar de dentro da minha casa, que era um momento em que se pensava distanciamento social, ventilação e tudo mais, e sai uma matéria que diz que na região metropolitana, e mais especificamente em Japeri, mais de 3 pessoas dividiam o mesmo quarto dormitório. Então eu falei, cara, é isso, eu preciso falar disso. Na época o Sesc tinha me encomendado um trabalho, porque eles também estavam nesse trabalho de pagar, sei lá, R$1.000 lá para os artistas, aí eles me pagaram lá um dinheirinho, e aí eu criei essa performance. E aí, no território, é isso, muitas pessoas sem trabalhar, sem poder sair de casa e sem ter política pública que assistissem essas famílias, essas pessoas. E aí, o que começa a ser feito? O Grupo Código.
e capitaneado pela Rita Diva, que é uma das referências para mim, uma das fundadoras do Grupo Código e que faleceu em decorrência da complicação da Covid. Foi uma das pessoas, junto com o Grupo Código, outras pessoas ali também, que arrecadou mais de 40 mil itens entre cesta básica, higiene pessoal, máscara, para distribuir para a população. Então, o Grupo Código, nosso espaço cultural, foi um polo de distribuição de cesta básica. A Rita, o Júnior, que é outro integrante do Código, a gente fazendo todo o mapeamento dessas pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, colocavam cesta básica na bicicleta e ia até os lugares mais afastados dentro do nosso território para entregar essa comida para as pessoas. Então, dentro da pandemia, a gente conseguiu, como Grupo Código, como uma instituição, se articular com outras instituições, levar cestas básicas para Japeri e redistribuir para as pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade naquele momento. Então, teve essa ação, que foi uma das ações, acho que uma das ações mais significativas na história do grupo na questão de ações humanitárias. E, em contrapartida, eu estava com uma questão pessoal, que é isso, né? A gente parte do pessoal e vai pensando. E quanto mais pessoal a gente... É uma estratégia, uma metodologia criativa, né? Quando você está conectado, obviamente, com o território. Quanto mais no indivíduo, mais pessoal é a sua questão, mais você consegue replicar isso para outras pessoas. Então, eu tinha uma questão muito pessoal que era: minha mãe, empregada doméstica, estava indo trabalhar. Se deslocava 54 quilômetros para ir e 54 quilômetros para voltar de trem. No momento que as pessoas estavam morrendo, no momento que não tinha vacina, não tinha nada, perspectiva nenhuma. A gente não sabia o que estava acontecendo direito. Eu estou falando de março de 2020. Abril de 2020. Ali no epicentro da pandemia, né? No momento mais difícil. Pós-carnaval, as pessoas sendo contaminadas, as pessoas morrendo, a gente não entendendo direito, a gente decretado lockdown, a gente não sabia, achava que ia durar 15 dias, 20, e se estendeu por 2 anos. Então, e aí eu penso, a gente precisa fazer alguma coisa para essas mulheres que estão indo trabalhar, prestar serviços para outras famílias e não estão podendo ficar com as suas próprias famílias, porque é sintomático. O trabalho doméstico no Brasil é sintomático, é reflexo de um período escravocrata do Brasil. E quando a minha mãe, uma mulher negra, continua a ir para a Zona Sul para trabalhar, limpar a casa de uma família branca, e aí eu jogo isso no Instagram, isso eu jogo nas redes sociais, falo, estou chamando filhos e filhas de trabalhadoras domésticas para criar um movimento para a gente pensar no que a gente pode fazer para que essa situação com as nossas mães não continue. E aí apareceram, sei lá, mais de 200, 300 pessoas. Porque eu já criei um link no WhatsApp, tipo, botei no post o link para o WhatsApp. Então as pessoas já iam clicando e entrando direto para o grupo e a gente já ia se articulando. E aí em 2 dias a gente criou uma carta manifesto. Essa carta pode ser achada, foi assinada, sei lá, por mais de 300 mil pessoas. Saiu em tudo que é jornal, esse manifesto, em revista. E essa visibilidade, ela foi transformada em dinheiro. E todo esse, acho que, sei lá, mais de 30 mil reais, todo esse dinheiro ele foi revertido para as mulheres trabalhadoras. Então a gente entrou em contato com o Sindicato das Desempregadas Domésticas, a gente foi entrando em contato, criando uma rede de filhos e filhas, pessoas parceiras, sindicatos, imprensa, para fazer uma mobilização para que essas mulheres trabalhadoras domésticas pudessem ficar em casa. E que as pessoas parceiras que tivessem possibilidade colaborassem financeiramente, ou diretamente para as mulheres, que a gente já fazia, a gente botava em contato, né? O dinheiro não vinha para nossa conta. A gente pegava a conta da mulher, a pessoa doadora, e fazia o match, né? Fazia o contato. Então a pessoa já doava direto para a mulher trabalhadora, né? Para essa pessoa que estava precisando desse dinheiro no momento. Então foi um movimento que durou 4, 5 meses, que aí depois começaram as políticas públicas, algumas políticas públicas e pautas muito a partir da Benedita, da Jandira, pessoas e mulheres que ficaram à frente dentro do Congresso para pautar a questão das trabalhadoras domésticas, das empregadas domésticas. E aí
E a gente só foi fazendo balancete, mediando e fazendo os contatos enquanto filhos e filhas de trabalhadoras domésticas. Então foi um movimento que é isso. Foi aí que eu comecei a entender o meu poder de mobilização. Falei, cara, eu consigo criar uma mobilização. As pessoas escutam o que eu falo. E aí depois eu fui tentando entender por que disso, né? Porque é isso, é isso. Estou conectada com coisas que não ficam só no discurso, né? A coisa acontece na prática. Então acho que isso faz toda a diferença. As pessoas viam o que estavam acontecendo e aí passa uma credibilidade e aí eu botava minha cara para falar. E é isso, se desse alguma coisa errada, eram os outros filhos, as outras filhas que também estavam colocando a cara. Ó, a gente está aqui. A gente está querendo fazer esse movimento acontecer. E ele aconteceu. Então a gente fez muitos parceiros, desde conseguir cesta básica, desde conseguir doação, enfim, foi um movimento bem importante assim, nesse período de epicentro da Covid-19 no Brasil, em que se pautou a questão das trabalhadoras domésticas. Caminhando um pouco para trás, né, na linha do tempo, hoje, eu queria que você falasse de duas questões que atravessam toda essa mobilização que você contou para a gente agora. Uma é a comunicação popular, comunitária, de base comunitária, e a outra é a questão da saúde. Como é que era a questão da saúde na sua infância, que você lembre, no seu território, como é hoje, e a questão da comunicação popular, da informação, da partilha de conhecimento? Eu tenho a minha carteira de vacinação em dia, é um orgulho para minha mãe também. Então, desde então, eu tenho minha primeira carteira de vacinação, então, que minha mãe guardou, faz questão e renovei tudo em dia, assim, porque era acho que é uma coisa muito cultural da minha mãe. Acho que era a rosinha, né? A rosinha. A minha rosinha. Hoje está rosinha, não sei se foi perdendo a cor. Mas era rosinha, assim, com os carimbos, todos ali. Então, sempre lembro dessas políticas, campanhas de vacinação. É minha primeira memória de infância. Campanha de vacinação. Gotinha. Vai tomar uma gotinha. A minha primeira memória aí no posto de saúde é para tomar uma gotinha. E lembro do gosto. Hoje, assim, trazendo soro, parecia um soro, assim, Então, minha primeira memória é dessa, tomar vacina, tomar gotinha. Então, eu lembro, é essa memória que eu tenho. E mais recentemente, a memória muito emblemática e bonita, Japeri foi a primeira cidade da Baixada Fluminense a vacinar contra a Covid. Japeri é um município que, ao longo da história, ao longo dos seus 32 anos de emancipação, foi muito precarizado e ainda é muito precarizado em vários níveis. Eu não falo que a cidade é precária, ela foi e é precarizada em várias instâncias, porque a cidade ela tem muitas potencialidades no turismo, meio ambiente, econômica, mas enfim, por conta de uma questão política, estrutural, a cidade é precarizada. Mas, felizmente, no início da pandemia da Covid-19, Japeri foi o primeiro município da Baixada Fluminense a vacinar os seus munícipes. Então, é uma coisa que me orgulha. É uma coisa que eu falo, e eu divulguei muito. E aí entra a questão da comunicação. Porque a gente fez questão de divulgar. A gente estava tomando os cuidados necessários nas ruas, distribuindo álcool em gel, máscara e comunicando as pessoas pelo WhatsApp, colocando faixa de ráfia para comunicar às pessoas sobre a importância de usar máscara, de usar álcool em gel, dentro de todas as dificuldades, porque é isso, assim, a gente pensar, tipo, cara, a pessoa não tem o que comer, é isso, sobre não ter o que comer. Não sei se eu vou me alimentar hoje. Você está me pedindo para usar álcool? Minha barriga está vazia. Tá, então vamos articular para chegar a comida.
E aí a gente vai nos grandes movimentos aqui do Rio, que estavam fazendo essa distribuição, e fala, a gente tem um lugar para guardar essas cestas básicas e a gente consegue se articular, conversar com as pessoas. E aí, num território que é muito precarizado, às vezes nem o WhatsApp é o suficiente. E aí que entra o trabalho comunitário de fato, das grandes lideranças comunitárias, que é colocar a sua máscara, o seu álcool em gel e bater de porta em porta, que foi isso que Rita Diva fez. Botar a cesta básica na garupa da bicicleta e ir pedalando de porta em porta e entregar a cesta básica. E muitos outros e outras fizeram esse mesmo movimento durante a pandemia. Porque a comunicação comunitária, ela se dá na e com a comunidade. E você precisa entender quais são as potencialidades daquele território, as potencialidades de comunicação. Então, no meu território, eu sei como a coisa funciona. Carro de som. Se você botar uma bicicleta de som, um carro de som anunciando coisas, vai funcionar, vai bombar. Ráfia, vai bombar. WhatsApp, agora um pouco mais, mas há 3 anos, e de porta em porta, funciona também. A gente tem que estar na rua. E a Rita foi para ela falou, eu vou. E ela conhecia todas as pessoas e ela conseguiu eleger uma prefeita para Japeri. Assim, pegou na mão, essa é fulana de tal. Você conhece? Essa é fulana de tal. Essa é fulana de tal. E aí a Rita, ela vira secretária de Cultura. E aí organiza todo um plano de ação. 3, 4 meses depois ela falece, em decorrência de complicações da Covid. Mas deixou um legado imenso, o Grupo Código, as ações humanitárias, o plano de ação para a cultura para Japeri, que está sendo executado de modo incrível ainda hoje. Então, eu acho que o trabalho, a comunicação comunitária, ela se dá um tete-a-tete, no olho, na conversa. Nesse momento específico da Covid, em que tinha que ter o distanciamento, você coloca a sua máscara, seu álcool em gel e vai para a rua. Muitos e muitas de nós se arriscaram dessa maneira, para que muitos e muitas pudessem sobreviver. E a gente sobreviveu graças também a esses muitos e muitos que foram para a rua. Senão... Se você tivesse que descrever Japeri, como você descreve uma pessoa, como você descreveria? É muito difícil porque assim, eu tenho muito... A primeira frase que vem na minha cabeça é a cidade que tudo tem. Mas eu tenho muito medo, muito receio que isso vire... que as pessoas achem que é uma questão utópica. E as utopias são importantes também. Mas é porque recentemente a gente passou por uma situação bem difícil no município. Pessoas morreram em decorrência das enchentes provocadas pela chuva. E uma das entrevistas que eu vi que mais mexeram comigo é nesse lugar. Que um senhor que perdeu um neto, ele falava que parece que o Japeri não tem nada. E aquilo mexeu muito comigo, porque como não concordar com esse senhor que acabou de perder um ente querido? E ele tem uma fala muito lúcida nesse lugar, porque a fala dele segue: parece que Japeri não tem nada, parece que não olham para Japeri, parece que não cuidam de Japeri. E aí eu fico pensando, se Japeri é um lugar que merece ser cuidado, olhado, é um lugar que tem muita beleza, é um lugar que tem muita vida, é um lugar que exala muita cultura, muita arte. E quando esse senhor fala sobre isso, parece que ninguém olha, parece que ninguém cuida. Eu acho que parte muito desse lugar dele também, em alguma medida, perceber
que há potencialidade no lugar. Então, acho que eu descreveria Japeri como um lugar que tem muitas potencialidades, muitas coisas já realizadas e concretizadas, porque parece que potência é uma coisa que ainda não aconteceu e está para acontecer. Tem isso também, mas tem muitas coisas incríveis que já aconteceram e que estão fincadas, concretizadas e que são muito incríveis. Então, se eu pudesse descrever, eu descreveria Japeri como um bebê lindo, cheiroso, recém-nascido e que merece ser muito cuidado e olhado e querido. Dentro desse contexto de saúde, educação, cultura, lazer, a relação com o Japeri e as políticas públicas, né? Como é que é essa relação com o poder público local? Você falou da Rita Diva, né? da chegada dela no poder público, né? Da diferença que ela conseguiu fazer mesmo com pouco tempo. Sim. Por uma, né, enfim, feliz fatalidade. Então, que você falasse um pouquinho como é que é a relação com o institucional, já que você é vice-presidenta também de um grupo, né, de teatro que tem uma atuação muito forte no território. Queria que você falasse um pouco dessa relação com o poder público, com a institucionalidade e as políticas públicas locais. O grupo foi fundado por jovens artistas, né? Jovens, pessoas com 16, 17, 20 anos, em 2005. Então, quando o grupo, em 2007, é institucionalizado, formalizado, tem um item no nosso estatuto que diz o grupo não pode ter envolvimento político-partidário, não pode apoiar publicamente candidatos. Mas desde o seu primeiro dia de existência, a primeira peça do Grupo Código é sobre política. É discutindo política para o território. Questões do território, situações difíceis, situações agradáveis que aconteciam no território. Ao longo dos anos, a gente foi aprimorando e entendendo como que a nossa relação poderia se dar com a política institucional. Então, agora, nesse exato momento, tem uma pessoa do Grupo Código em Brasília, na Conferência Nacional de Cultura. Hoje a gente tem uma cadeira no Conselho Municipal de Políticas Públicas Culturais, em Japeri. Então a gente foi entendendo, enquanto sociedade civil organizada, como que a gente poderia estar também participando da política institucional, já que a gente participava de modo muito ativo da política, né? Dos debates políticos, né? Através da arte, do teatro, das discussões mesmo, e os integrantes sempre muito politizados, né? A Rita Diva é isso, ela pegou na mão de uma candidata, a primeira mulher eleita em Japeri, ela pegou na mão dessa candidata, foi batendo de porta em porta. Ó, você conhece fulano? E elegeu, conseguiu eleger essa mulher. É um governo progressista que tem pela primeira vez na história uma pasta da cultura que é ocupada por um produtor cultural, uma pessoa formada em produção cultural, e essa pessoa ela foi escolhida pela Rita, que se chama, ele é Jorge Braga Júnior, atual secretário de Cultura de Japeri e um dos fundadores do Grupo Código. A Rita lá, quando ela foi convidada pela prefeita para ser secretária de Cultura, ela falou: eu só entro se você for comigo. Ela, pedagoga, ele, produtor cultural. Ele falou: tá bom, vou. E foi. Ela faleceu, ele teve que entender se ele continuaria ou sairia. Ele entendeu que ele tinha uma responsabilidade nas mãos, que era dar sequência ao plano de ação que ela tinha criado, e continuou e continuou. Então, hoje, a gente tem um diálogo muito aberto com a Secretaria de Cultura do município. A gente ajuda a pensar, por estar no Conselho Municipal de Cultura, de Políticas Públicas para a Cultura, a pensar políticas públicas para o município. E a gente está num debate público. A gente abre o nosso espaço para quer debater, quer discutir, quer visitar, quer conhecer. Vamos, vem todo mundo, vamos discutir. Vamos trocar ideias sobre o território, sobre cultura, sobre saúde, sobre educação.
Vira e mexe eu tô fazendo vídeo, porque é isso, né? De 2, 3 anos pra cá é isso. O Instagram, as redes sociais, o TikTok virou uma ferramenta fortíssima de comunicação e de reivindicação de coisas. Então tem uma ponte que tem lá que junta Seropédica e Japeri. A ponte balança, mas não cai. E essa ponte ela é restaurada e construída periodicamente por moradores. O poder público nunca mexe. Então, vira e mexe, eu estou indo nessa ponte balança, mas não cai, para filmar as pessoas passando por ela e falando sobre isso. A gente já conseguiu matéria no RJTV falando sobre a ponte. Então, a gente tem uma ligação com o território que a gente entende o nosso poder de articulação, o nosso poder de mobilização para interferir nas políticas públicas. Então, a gente entende, se a gente consegue mobilizar, a gente entende que é um governo progressista muito melhor do que dos que já passaram até então, mas nem por isso a gente vai deixar de pontuar e reivindicar coisas que a gente acha que seja necessário. O nosso espaço alagou nessa chuva que teve. Entrou muita água, a gente perdeu cenário, a gente perdeu equipamento de som. Então, cara, a gente precisa falar sobre isso. Né? Não é porque tem um ex-integrante que está licenciado do grupo ocupando a Secretaria de Cultura, não é porque a gente tem uma primeira prefeita que está lá na prefeitura que a gente não vai falar. A gente precisa falar e mostrar as coisas que estão acontecendo. Então a nossa rua enfim, em governos passados foi uma coisa... É isso, você vai pensar saneamento básico, vai pensar mobilidade urbana, você vai pensar... tudo muito precarizado, assim. Eles fizeram tudo de qualquer jeito. Então, só para você ter ideia, em frente ao nosso espaço cultural tinha um valão. Aí o que eles fizeram? Tamparam o valão. É só isso, é só isso. Tamparam o valão. Chove, aí o que acontece? É óbvio. É óbvio. E aí as casas dessa rua que teve o valão tão soterrado... Então, é só para exemplificar um pouco a tônica da questão. Sim. A cidade ela é construída, ela é pavimentada, onde o asfalto chega, de uma forma completamente desordenada e sem planejamento, a ponto de soterrar um valão e quando enche um volume de água muito grande, as casas são alagadas. Então, o nosso exercício dentro da política institucional é usar o nosso poder de mobilização, de articulação, para estar nos espaços também, através do Conselho Municipal de Cultura. A Nil Mendonça, que é do Grupo POD, está agora, nesse exato momento, participando de eixos de trabalho, de grupos de trabalho lá em Brasília, para pensar política pública para o território. Para propor política pública para o território, para os grupos da Baixada Fluminense, para os artistas, para a população, para os agentes culturais de modo geral do nosso território, e aí eu amplio, como é nacional, para a Baixada Fluminense. Então a nossa estratégia é estar nos espaços públicos, nos espaços de poder, através, dentro das nossas possibilidades enquanto sociedade civil, para propor, para dialogar. E também para, quando preciso, pressionar e cobrar e reivindicar os nossos direitos. Acho que é um pouco por aí. Como é que rola o associativismo, essa articulação local das lideranças e atores e atrizes locais? A gente tem um movimento muito forte de artesãos no município, então elas são eles são muito organizados, estruturados. Uma coisa que funciona é a associação de moradores. Então a gente tem essa associação de artesãos no município que é muito forte. E a associação de moradores, a associação do meio ambiente, de trabalhadores rurais. São associações assim, que são bem emblemáticas dentro... Porque Japeri é um município, acho que 70% rural. Então, tem uma articulação e essa articulação ela pode ser vista através dos conselhos municipais. E aí a gente vai para o Conselho Municipal de Cultura, vai para o Conselho Municipal do Meio Ambiente, vai para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Então a gente vai se dividindo nesses mecanismos possíveis para a sociedade civil para conseguir ter força política. Então eu acho que a gente entendeu um modo institucional para ser ouvido
pelo poder municipal, né? Então, os conselhos municipais, eles funcionam dessa maneira. A gente tem grupos de WhatsApp, grupos com todos os artistas, agentes culturais do município. A prefeitura da cidade também tem um cadastro com mais de 400 agentes culturais. Então, a gente está em contato e sempre que precisa a gente se articula para mobilizar coisas, para reivindicar coisas. Mas, felizmente, nessa gestão, a gente tem tido um pouco mais de olhar para a cultura, mas queria fazer um adendo. Porque a cultura, dentro da estrutura de poder, de governo, né, pensando em educação, saúde, é sempre o patinho feio, né? É sempre o patinho feio, é menos... É vista como menos importante, às vezes, né? Porque ainda é muito cultural. As pessoas acham supérfluo, que não é tão importante. Então, o trabalho do Grupo Código também é mostrar que a cultura ela é importante. Porque é a cultura que vai dar o senso de pertencimento. E ela foi fundamental, inclusive, durante a pandemia, né? Inclusive, salvou muita gente. Muita gente, através das lives, através das peças filmadas, dos shows que foram feitos. Então, o nosso trabalho também é falar, a arte e a cultura, elas são importantes para o senso de pertencimento, para a criação de cidadania, mas é um processo. E aí a gente vai aprendendo das escolas também, assim, é um outro caminho que a gente toma e entende a importância do trabalho de base. É ir aprendendo das escolas, é ir aprendendo das igrejas. Foi trabalho de base, porque senão a gente fica falando para quem que a gente está falando. Então, aí, quando a gente vai dar oficina de teatro nas escolas, a gente vê, de fato, quem está se formando, quem são os adolescentes, quem que vai estar votando daqui a pouco. E aí a gente faz esse trabalho de base, aí vai fazer teatro dentro da igreja. E aí a gente tem uma parceria bem bonita com o padre da cidade, assim, que ele... Padre Jacques, infelizmente ele saiu, foi para outra igreja, mas é um africano, angolano, que ele estava numa paróquia em Japeri. E ele estudou filosofia comigo, pense, lá na Rural, e ele assumiu uma paróquia em Japeri, e ele era super afim da cultura, da arte, e aí a gente fazia apresentações teatrais no pátio da igreja. A gente chegou a fazer umas 2 apresentações no pátio da igreja. Então, num território que é muito precarizado, pensando em estrutura, as estratégias são essas: se filiar às escolas, às igrejas, estar dentro dos conselhos municipais para a gente poder ter uma capilaridade, para a gente conseguir conversar e, de fato, realizar algumas transformações. Acho que é um pouco esse lugar que a gente vem ocupando durante esses anos com o Código, meu trabalho também individual, pessoal, acho que é um pouco sobre isso. Em Japeri, você é de onde? Eu morei boa parte da minha vida no bairro de Nova Belém. E aí, há 3 anos, nós, mulheres dessa família, construímos uma casa no outro bairro. Primeira vez que a gente sai do aluguel. Primeira vez que a gente tem uma casa, a gente constrói uma casa. E a minha mãe, Catarina, tem a sua primeira casa própria. E aí a gente vai para esse bairro chamado Chacrinha. E aí a gente está lá há 3 anos, morando na Chacrinha, que é tudo muito perto, assim, atravessou a linha, você está em Nova Belém, do outro lado da linha é Chacrinha. Então, hoje a minha família mora na Chacrinha porque a gente conseguiu construir uma casa lá. Coisa boa. Nossa, um sonho realizado. Assim, então... E como é que foi que vocês chegaram assim na casa que estava pronta? Não estava pronta. Não estava? Conta isso aí. Não estava pronta. Foi durante a pandemia também. A casa só tinha os tijolos. Minha mãe pediu para fazer uma instalação elétrica e foi isso. Não tinha teto, não tinha. E aí minha mãe falou, vamos entrar. Tô sem trabalho, não sei o que, vamos entrar. E aí não tinha porta, não tinha piso, era chão. Terra batida. E aí ela entrou, assim, com as minhas irmãs, vamos embora. E aí foi fazendo com a galera dentro. E aí hoje a casa está bonitinha, com piso,
mó portão de vidro que ela queria, laje, rebaixamento, tudo mais. A cozinha americana que ela queria, os armários embutidos e tudo mais. Mas a gente entrou na casa, só o chão, não tinha porta, não tinha janela. Ela botava cortina na janela, não tinha tapume na porta e foi. Isso 2020, 21? 2021, abril de 2021. E aí eu fui trabalhando também, tipo, mesmo à distância, né, fazendo trabalhos. Com a pandemia eu consegui trabalhar muito mais, assim, por conta do computador, né? Então eu trabalhei muito, assim, tipo, fazendo consultoria, dirigindo, fazendo assistência de direção, gravando, enfim, fiz muitas coisas e aí eu consegui juntar um dinheiro. Aí eu peguei esse dinheiro, falei, quer saber? Que maravilha. Vou fazer os armários da minha mãe, vou colocar o piso, vou pintar. E a casa tá linda, assim, tipo, linda. E agora tá construindo a segunda parte, a parte de cima, que são dos quartos. Porque ainda hoje é um único quarto. E aí na parte de cima agora a gente tá construindo os quartos com banheiro. Então, assim, essa casa foi construída por muitas mulheres, trabalho de muitas mulheres. Então, é uma grande conquista, uma grande alegria ter pela primeira vez na história da minha família essa casa própria. E é tão bom, né? Quando você faz a obra assim, coloca o piso, né? Nossa, era uma coisa, tipo, ir escolher com ela o piso. Vamos, mamãe, escolher o piso. Qual piso que vai colocar? Não, esse acho que não sei o quê. Escolhendo as coisas, sabe? Poder proporcionar isso com o meu trabalho. Acho que isso é uma coisa bem importante, assim, falar também, que é sobre a gente que é negro, assim, fala pouco sobre dinheiro, né? Sobre a importância do dinheiro. Diz que o dinheiro não é importante. E a gente precisa falar mais sobre o dinheiro, porque ele transforma a qualidade de vida das pessoas. Exato. E o nosso dinheiro é coletivo. E o nosso dinheiro é coletivo. Então, todo o dinheiro que eu recebia, eu guardava uma parte e a outra parte ia para casa de minha mãe. Guardava um pouco e guardava para minha mãe. Ia dividindo, assim, para o bem-estar da minha família, né? E aí, com o dinheiro que eu fui recebendo, a gente foi levantando a nossa casa, tornando aquele lugar mais digno para a gente ficar, existir, viver. Então, toda vez que falam comigo alguma coisa de trabalho, tá tudo bem, mas e aí? Como que vai ser a remuneração? Porque é importante falar sobre isso. Porque a gente está falando sobre pessoas negras, sobre as suas subjetividades, sobre as suas especificidades. E falar sobre dinheiro é importante, porque o dinheiro, ele muda a qualidade de vida das pessoas. Que maravilha. Como é que é a relação com as juventudes no território? Essa geração de 33, 30 anos, a gente conseguiu ter uma bagagem política que parece que a galera que tem 20, 15 anos agora está meio... Isso não me interessa, isso não faz muito sentido para mim. E aí a nossa estratégia é o seguinte: vamos aprovar editais, vamos escrever projetos e vamos chamar a galera para trabalhar com a gente. Cruazinha, do jeito que vem. Do jeito que vem, vamos escrever, vamos aprovar os projetos e a gente vai chamar a galera. E aí quando cola, se apaixona. Começa a fazer sentido. Aí não quer sair, não quer desgrudar. Então, a nossa estratégia tem sido essa. Vamos levar para dentro do nosso espaço. Aí ali é um mundo que a gente vai descobrindo juntas. Então, é através do teatro que a gente consegue trazer a juventude para perto. E foi assim que eu cheguei para discutir política. Foi assim que eu cheguei para discutir cidadania, através da arte, do teatro, do cinema. E essa é a estratégia que a gente utiliza. Através da arte, do cinema, do teatro. Vem com a gente. Vambora, vamos fazer. E aí, a partir desse momento de vamos fazer, você tem contato com o Milton Santos, você tem contato com Augusto Boal, aí você tem contato com uma série de pessoas que são referências pra gente. E aí esse pensamento, essa política, essa prática é multiplicada. E aí dentro do código a gente tem uma metodologia que a gente chama de multiplicadores. Você cola, aprende e multiplica o que você aprendeu para a próxima geração. Então a minha geração é essa: traz a galera e multiplica o que você aprendeu com a geração anterior, que a geração anterior é a geração da Rita Diva. Eu já sou uma geração do meio, e aí tem uma outra galera. Então tem um movimento agora que a gente vai fazer curta-metragem. A gente aprovou 6 editais, 6 projetos
E a gente vai fazer filmes em Japeri, graças à Lei Paulo Gustavo. Então, o que a gente está falando? Então, aí a gente vai chamar uma gata, que ela é travesti, jovenzinha, tá nem aí pra nada. Tabata, te amo. Tá aí nem aí pra nada, não sei o que. Ai, tia, não quero. Ah, você vai ser protagonista de um filme. Ela vai ser protagonista de um filme, vai ter que se articular ali com as questões, vai ter que debater ali as questões, vai ter que filmar, vai ter que se articular, vai ter que estudar. Então, assim, essa é a nossa estratégia. A partir da arte, da cultura. Que incrível. Junta a galera, chama pra trabalhar. É isso, curua, não tem experiência. E aí você tem que ter... É trabalho. É trabalho. É isso. Trabalho. Formado a trabalho. E é trabalho. Então é uma coisa que tem nos dado muito tesão. Vamos fazer. Muito prazeroso. Vamos fazer, vamos chamar. É isso. Vamos pegar na mão, vamos fazer. Você vai ser protagonista. E aí é uma euforia, uma alegria. E vai ser bonito. E aí vamos fazer outros curtas também. E vai ser bonito. Trazendo sempre a galera. Não sei filme, vamos aprender. Vamos fazer junto. Não sei gravar, como você pegar uma câmera, vamos fazer. Aí tem uma inteligência que adquiri observando e sugando quando tô lá na Globo, eu fico olhando, todo mundo tá, é assim que grava? É assim? E aí eu vou aprendendo também, vou hackeando as paradas para ensinar para os meus. É assim que dirige, é assim que faz, é assim que opera um som, é assim que microfone. Beleza, então quando chegar lá no set, não sabe, eu já sei, é assim, vambora, a gente faz junto. Juliana, duas questões assim muito importantes. A primeira é sobre as novas tecnologias, as juventudes, né? Você falou dessa coisa da juventude, de trazê-los a partir, né, das montagens, dos editais. A gente tem visto muitos influenciadores em favela, influenciadoras, né? O uso das novas tecnologias, isso no cinema, em várias áreas. Como é que você vê isso, sendo você uma pessoa das artes, né, da cultura, a utilização dessas novas tecnologias, dessas novas ferramentas neste contexto? Eu tento estar sempre antenada, mas eu nunca vou dar conta de tudo. Então é por isso sempre bom ter a juventude perto. Eu estou trabalhando com um rapaz que se chama Matheus Coelho. Ele é diretor e me chamou para dirigir o filme dele com ele. E aí ele é de Japeri também, e aí ele super domina a inteligência artificial. Olha, incrível isso, né? Então aí ele, Juliana, dá pra fazer isso, aquilo, outro. Eu falei, Matheus, mas como assim você vai trocar a cor do carro na inteligência artificial com o Photoshop? Mas é só pra fazer um retoque. Então tem um desejo da juventude por essas interações tecnológicas muito grande. Eu, enquanto uma pessoa que estou ali mediando encontros, situações, eu preciso estar antenada nesse lugar. E aí já entendo há um tempo a força das redes sociais, do celular na mão, e há 10 anos o Código estava fazendo filme com celular. A gente tem filmes no YouTube de há 10 anos atrás feitos no celular. Pode procurar no YouTube do Grupo Código que vai encontrar. Então, desde do começo da história do Código, as tecnologias foram aliadas para a criação, para o produto artístico, para se comunicar com a comunidade. Então, a gente tem filmes feitos com celular, a gente já ganhou Visões Periféricas, que é um festival que tem aqui no Rio, a gente já ganhou de melhor curta, assim, fazendo filme lá em Japeri com celular. Então, a gente tem esses lugares, esses interesses e desbravando. Todo dia aparece uma nova tecnologia. Eu, com 33 anos de idade, apesar de jovem, tem muita coisa que eu não consigo acompanhar. Então, eu estou trabalhando com um monte de jovem, uma galera, jovem mesmo, 18, 17 anos, 20 anos, que a galera domina as tecnologias, as novas tecnologias, assim, num estalar de dedos. Então, o Matheus é um bom exemplo, porque ele veio trazendo, ele construiu um boneco. A gente vai fazer um filme de terror na Baixada Fluminense. Então, é um terror psicológico que se passa em Japeri. Uau. Então, eu falei, vamos fazer, Matheus. Vamos embora. Quer fazer? Então, vamos, tô contigo, vamos embora. Vamos pensar, ele já tinha um roteiro, quer contar comigo? Vamos. E aí, ele falou, Ju, ter uma ideia de boneco. Aí ele foi construir o boneco, que é meio que o protagonista, assim, do filme, construindo a inteligência artificial. Eu fiquei boquiaberta, parabenizei e falei, vamos embora, vamos fazer. É isso.
Então, como que a gente consegue aliar a tecnologia com o trabalho de base no território. Uma coisa não pode se distanciar da outra, né? Por mais que a gente faça muitos encontros virtuais, a gente também prioriza encontros presenciais. É importante estar tete a tete, olho no olho, para as palavras não serem atravessadas pela tecnologia. Eu sou de 90, então ainda acho que a tecnologia atravessa a palavra um pouco. Então, como que a gente consegue conjugar essas duas coisas? O diálogo tete a tete com um diálogo tecnológico que se dá à distância, cada um na sua casa, ou a partir mediado também pela inteligência artificial. Então, eu acho que são coisas possíveis de serem conciliáveis, super. E uma outra coisa que ficou aqui, né, eu queria muito saber, eu acho que todo mundo está assistindo, você quer saber, por que o código se chama código? O código surge em 2005 com mais de 50 jovens da Baixada Fluminense, juntam essa galera no mesmo espaço, de territórios diferentes, municípios diferentes, cada um falando uma língua. Cada um com um modo de falar, com uma chacota, um deboche, uma coisa ali. E aí tinha muitos códigos internos, o modo como eles e elas se falavam, se comunicavam. E aí chegou um momento que tinha que dar um nome para o espetáculo inicialmente, né? Então o nome vem de um espetáculo, tinham que nomear o espetáculo, o primeiro espetáculo desse grupo. E aí estava na época do Código da Vinci, toda essa coisa, era não sei o quê. E aí juntaram essas duas ideias. Pô, a gente tem uma linguagem própria, porque os professores vinham de fora, ou da Zona Sul do Rio, ou do Vidigal, ou do Nós Morro, e aí eles falavam umas coisas que a maioria das pessoas ficavam sem entender. E aí alguém falava, não, vocês têm um código interno, hein? Vocês falam muito por código, que não sei o quê. E aí nessa discussão de qual vai ser o nome, alguém falou, por que não é código? E aí a peça vira, o nome da peça, da primeira peça é Código. E aí quando vai formalizar o grupo, como que essa companhia vai se chamar? Aí vira CIA Código de Artes Cênicas. Uau! E aí, como a gente tem um espaço cultural, a gente tem uma companhia artística e tem um trabalho voltado para a comunidade, um pouco mais para frente a gente resolve chamar de Grupo Código. Em todas as ações do grupo estão englobadas nesse nome, Grupo Código. E aí tem uma logo, um slogan que é criando uma nova linguagem, que eu acho um pouco assim, juvenil. Acho um pouco juvenil, mas eu acho bonito, assim, porque quando nasce o nome, é isso, eles tinham assim, a gente quer criar uma nova linguagem artística, um modo próprio de se expressar e de falar artisticamente. E isso foi feito durante muito tempo na Baixada Fluminense. O código enquanto grupo que propunha linguagem cênica. Então a gente tem um espetáculo que são 16 andames em cena, e joga para um lado, joga para o outro, é música, é batuque, é isso há 18 anos. A gente discutia teatro documentário em 2014, quando nem se pensava no Rio de Janeiro ou na Baixada Fluminense, entender que falar de si era político. E a gente já estava montando um espetáculo que a gente entendia que falar da minha subjetividade enquanto uma mulher negra, bissexual de Japeri, era um ato político. Aconteceu já as pessoas, a gente ir para festival e falar, isso não é teatro, isso há 10 anos. Nossa. E hoje as pessoas chegam para a gente, lembra daquela vez que a gente falou aquilo? A gente está fazendo uma coisa parecida e a gente queria que vocês vissem. Então tinha essa coisa da juventude de criar uma nova linguagem, de propor coisas para o território cenicamente, artisticamente. Então o grupo nasce, CIA Código de Artes Cênicas, criando uma nova linguagem. Esse desenho. Incrível. É isso. Incrível. Te ouvir é muito bom, né? Gabriel estava dizendo aqui que você tem uma presença, atriz, né, também. Além de muito linda, de muito profunda, eu também me emociono bastante, eu acho isso tão bom, porque quando a gente vem de lugares duros, a tendência é ir perdendo a sensibilidade às vezes, né? E como atriz, como mulher negra, mas até como mulher negra, a sensibilidade está aí, né?
Não me é uma coisa, não me permite endurecer. É isso. Não me permite endurecer. Eu queria que você falasse de qual pessoa, quem te inspirou. Eu acho que é isso. Eu acho que Rita é essa figura, essa mulher negra que é uma referência para mim, muito próxima. Educadora, pedagoga, agitadora cultural, articulada com política institucional também. É uma mulher que é uma referência e deixou um legado incrível, e a sensação que eu tenho é que esse legado precisa ser mantido e expandido. E a minha função é manter e expandir. Rita Diva, uma mulher negra, gorda, de Japeri, nascida e criada em Japeri, com familiares vindos do Nordeste, pais nordestinos. Teve durante muito tempo uma escola para a primeira infância em Japeri. É uma educadora, assim, foi uma educadora sem igual. Então, quando eu vi aquela mulher e eu tinha 16, 17 anos, e aquela mulher gera uma liderança dentro do território dela, eu não conseguia ainda organizar meus pensamentos, mas tinha um lugar de olhar e falar, caramba, olha como essa mulher fala, olha como essas pessoas ouvem essa mulher. E aí, com o tempo, eu fui entendendo por que as pessoas ouviam tanto essa mulher. Porque ela estava ali, trabalhando diariamente por ela e pelo território, em todas as instâncias possíveis, na educação, na cultura e na política e nos trabalhos humanitários. Então, Rita Diva, Rita de Cássia, com o nome artístico Rita Diva, que ela mesma se autodeclarou Rita Diva, é minha referência próxima, do meu lado. Uma mulher negra, gorda e que pensou o seu território e que agiu no território do modo que uma mulher negra faria. Você trouxe um objeto de memória. Trouxe. Eu queria que você mostrasse pra gente, que você falasse sobre ele, né? Qual é a relação, a importância para que você tivesse escolhido esse objeto para conversar com a gente. Eu trouxe esse bordado. Lindo. Eu ganhei esse bordado de uma amiga chamada Natasha Corbellino, e ela me entregou no dia da minha primeira despedida. Foi em abril do ano retrasado, e eu iria pela primeira vez para a França, com um trabalho que foi criado a partir do livro Torto Arado e do documentário Cabra Marcado para Morrer. Então aqui a gente tem Bibiana e Belonísia, as protagonistas, duas protagonistas do livro, e é bem emblemático porque no dia dessa despedida tinha umas 40 pessoas no meu quintal, e tinha desde professores, familiares, amigos, ex-namoradas, sobrinhos, irmãs, vizinhos, colegas. E eu vou falar foi um dos dias mais felizes da minha vida. A minha madrinha estava ali também comigo. Então foi um dos dias mais felizes, porque tinham muitas pessoas queridas, importantes para a minha trajetória. E para comemorar, festejar uma coisa que poderia ser individual, mas todo mundo, cada um que estava ali, sabia que não era individual. Era uma conquista coletiva, uma conquista do território, porque onde quer que eu fosse, eu já passei por mais de 18 países desde abril de 2022, eu ia levar Japeri, eu ia levar a Baixada Fluminense. Eu ando com uma bandeira de Japeri dentro da minha mala. E aonde quer que eu vá,
eu falo sobre o código, então eu vou tentando me desenrolar em francês, vou tentando me desenrolar em inglês, em português, para falar sobre o código, para falar sobre Japeri, sobre as coisas que a gente está fazendo lá e criar essas pontes. Então, nesse dia, quando estavam todas essas pessoas e eu ganhei esse presente, eu acho que esse presente, essa lembrança sintetiza a luta por um território, por uma terra, pelos direitos das populações negras e indígenas à terra, ao território e a possibilidade de desbravar o mundo com dignidade, fazendo seu trabalho, recebendo bem por ser artista, por ser atriz. E nesse dia estávamos todos e todas festejando uma conquista coletiva. E esse presente, eu acho que rememora esse dia, essa conquista, e são duas mulheres negras aqui. E aí eu me fortaleço muito nas minhas ancestrais, nas minhas irmãs, nos meus sobrinhos, que são crianças negras também. E nos meus parceiros, eu tenho muitos amigos indígenas e eu não posso me furtar de não mencioná-las nesse momento, que são pessoas importantes também para me pensar enquanto uma mulher negra e no meu papel nessa sociedade. Então esse dia me lembra de como eu estou conectada com a minha gente, com a minha arte e com o meu território, e esse bordado me faz lembrar disso. Qual é o seu sonho para o seu lugar? O meu sonho é que o meu lugar tenha dignidade. Que o meu território, que as pessoas que habitam esse território tenham dignidade. Que possam ter acesso a uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, que possam ter acesso a equipamentos culturais. A gente não tem equipamentos públicos, culturais de Japeri, a gente não tem uma sala de cinema, a gente não tem um edifício teatral, a gente tem o Espaço Cultural Código, que é uma sala alternativa de teatro, onde a gente exibe os nossos filmes, os filmes dos nossos colegas, onde a gente faz os nossos espetáculos teatrais e recebe espetáculos teatrais de todo o Rio de Janeiro. Mas o edifício teatral público a gente não tem. Então, o que eu desejo são muitas dignidades e acessibilidades para o povo que está em Japeri, para o povo que está no território da Baixada Fluminense. Esses dias eu fiquei muito mexida, muito indignada assim, com essas enchentes e chuvas. Não com a chuva, com as enchentes, que são coisas diferentes. A chuva é uma coisa da natureza, as enchentes é provocada pelos homens, pelos seres humanos, e é o racismo ambiental, exatamente. Eu escrevi um texto esses dias justamente como o racismo ambiental nos assola, e fiz uma comparação que me doeu e foi muito cruel, porque a Baixada Fluminense, de alguma maneira, e as periferias, de modo geral, são tratadas como um grande lixão do estado do Rio de Janeiro. E agora, como o grande bueiro do Rio de Janeiro. A água escoa assim. E somos nós, população preta, pobre, indígena, que está tendo suas vidas perdidas. Então, o meu desejo é que aquele senhor que eu citei lá atrás, ele não precise perder mais ninguém. Que ele não precisa perder o neto, filha, e nem os móveis, porque a gente fala, bens materiais não é tão importante. Não, é muito importante porque uma pessoa demorou a vida inteira para... Literalmente a vida inteira, às vezes. A vida inteira para comprar um sofá. E é importante, sim, a gente falar sobre isso. Então, o meu desejo é que a gente tenha uma vida digna e que a gente possa usufruir e viver dignamente no território que a gente está, que a gente escolheu ou que a gente foi escolhido para estar. A dignidade tem sido o lema da minha vida e é o que eu desejo para a minha cidade, para o meu território e para as pessoas que estão nele. Você acredita que o modo como a gente se veste fala? Com certeza. Por que você veio com uma camiseta que está escrito Mulher Negra é a Revolução? Porque Mulher Negra é a Revolução. Essa camisa ela é idealizada por uma cineasta negra chamada Ju Almeida.
que é uma cineasta, ela foi diretora de Vai na Fé também, tem alguns... E ela criou essa identidade visual e a partir de muitos pensamentos de muitas outras mulheres negras que vieram antes da gente, obviamente. A Lélia Gonzalez, que é uma referência para mim, Beatriz Nascimento, Angela Davis também. Então acho que vem, né, são minhas referências de mulheres. E tem uma frase da Angela Davis que ela vai falar, que nós, mulheres negras, estamos na base da pirâmide. E se estamos na base da pirâmide, se a gente se movimenta, se a gente se articula, toda a sociedade se articula também, se assim movimenta também. As placas tectônicas, como né? as placas tectônicas, Mônica, exatamente. Então eu acredito que a revolução, ela começa aqui e agora, nessa conversa, por exemplo. Eu também acredito. Qual é o sonho da Juliana? Para a Juliana. Sim. Isso é bem que eu tenho sonhado muito com isso e jogado para o universo diariamente. Eu quero construir uma chácara. Eu comprei um pedaço de terra na beira do rio, próximo do rio, na minha cidade. E o meu grande sonho hoje é conseguir construir uma chácara, plantar, colher, distribuir para os vizinhos, fazer uma horta, uma horta coletiva, comunitária, levar minha mãe, meus familiares para lá e a gente conseguir viver tranquilamente à beira do rio, ali no meio do mato, com poucos vizinhos e ter tranquilidade. Ter uma tranquilidade tão desejada, assim. Então, hoje o meu sonho é isso, é conseguir construir uma pequena chacarazinha, uma casinha, plantar as coisas. A gente já está, minha mãe e eu, as minhas irmãs, a gente está no momento de colheita, de plantação, então a gente está plantando as árvores frutíferas, agora a gente quer plantar empim, então a gente está nessa... E agora falta se organizar, trabalhar muito para fazer algum dinheiro e levantar essa chácara, essa casa para a gente poder usufruir. Então, meu grande sonho hoje é poder construir, transformar esse pedaço de terra num lar, uma casa para mim e para minha família. Vai conseguir. Axé. A gente está aqui emanando para você. Axé. Juliana, obrigada. Eu que agradeço. Foi eu que agradeço. Uma grande entrevista. Eu agradeço. Mais uma. Obrigada. Eu agradeço. Axé, minha irmã. Eita, que coisa mais linda. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Te agradeço muito em nome Eu que agradeço. da equipe do Memória Viva. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muita axé, muita saúde para todo mundo. É o que eu desejo. Saúde. Até a próxima. Até. Vamos.